Olá, muito boa tarde. Nas vésperas de São João, vamos dizer-lhe quem é o santo celebrado em tantas festas e que provoca tanta folia. Este ano, por certo, contida por causa da pandemia. Será daqui a pouco, porque primeiro olhamos territórios onde a liberdade religiosa é posta em causa através da informação da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Conosco estão dois elementos da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, a Catarina Martins de Betancourt, diretora do Secretariado Português da Ajuda à Igreja que Sofre, e também Paulo Aido, jornalista da instituição. É com eles que vamos falar de notícias relacionadas com a vida da Igreja pelo mundo e as questões da liberdade religiosa, mas também da importância de se apoiar as comunidades cristãs mais perseguidas, discriminadas, em alguns países também minoritárias, mas que, apesar disso, são um exemplo de dedicação aos outros e de construção de paz. É o caso de Myanmar. On February 1st, a military coup overthrew the government of Myanmar. 4 months later, violence continues to rage on throughout the country. Now, aid to the church in need is stepping in to provide extra support to priests, religious sisters, catechists, and needy families in Myanmar. The church is emphasizing both by her appeals and still more by her work that as a small minority in this country, she will do everything possible to promote peace and the development of the nation. Sister Anne Rose Nutong is just one example of the church's struggle for peace in Myanmar. A month after the coup broke out, this photo of her kneeling before military forces begging for peace went viral on social media. Yet Sister Nutong says her courageous act was merely a way of defending those behind her. I only wanted to defend the people since they were in danger. I just wanted to save those people, the young people. For this reason I got on my knees to let the young people escape from the danger. While only 6% of Myanmar's population is Christian, places of worship including Christian churches have been targets of military attacks, making the value of prayer all the more important. Even though we live in times of persecution, prayer has been fundamental in my life. Prayer during the adoration of the Blessed Sacrament has given me this strength. It's from there that I get the strength to help others and to act in this way. Although Sister Nuntong is shown alone before the military in the photo, she says that God was always with her amid the danger. The Holy Spirit led me to make this gesture. I thought that God was working through me to save these people. For this reason, I did it. Pope Francis has been one of the world's most outspoken global leaders on the crisis in Myanmar. In May, he dedicated a Mass in St. Peter's Basilica to pray for peace in the country and encouraged Christians to promote peace in their own lives. So che alcune situazioni politiche e sociali sono più grandi di voi. Ma l'impegno per la pace e la fraternità nasce sempre dal basso. Ciascuno nel piccolo può fare la sua parte. Over 700 civilians have been killed by military forces in Myanmar since February, and over 4,000 are currently being detained. Myanmar é um país que atravessa tempos complexos desde que os militares tomaram o poder, a 1 de fevereiro. Desde então, somam-se manifestações de protesto, grande repressão por parte das autoridades e muitos mortos e feridos. Paulo Aido, a Igreja tem pedido ajuda para as populações em fuga. É verdade, Henrique, e a Igreja tem sido, nestas semanas, nestes meses, desde que os militares fizeram o golpe de Estado, que foi no dia 1 de fevereiro, talvez o mais poderoso aliado da paz neste país. A situação de facto dramática. Por um lado, tem havido inúmeras manifestações de protesto contra os militares e, por outro lado, os soldados têm respondido com uma violência brutal, disparando contra as populações, atacando não só nas principais cidades, mas também em vilas e aldeias e não respeitando sequer as pessoas que se têm abrigado, por exemplo, em igrejas, o que é terrível. Isso aconteceu no final do mês de maio, é mais do que uma localidade, com um balanço trágico de mortos e feridos. E já este mês, os bispos de Myanmar, país que também é conhecido como a Birmânia, pediram a abertura de corredores humanitários para assistência às populações deslocadas.
É preciso explicar que, desde o golpe de Estado, em que o governo de Aung San Suu Kyi, que foi deposto e a prémio Nobel foi colocada em prisão domiciliária, desde então, eu dizia, já foram mortas mais de 850 pessoas e mais de 6.000 estão detidas. E o número de feridos é também na ordem dos milhares. E a Fundação AES, aliás, como vimos neste filme, tem sido uma das vozes que se tem erguido na defesa das populações contra a tirania dos militares. Este é um daqueles casos em que estamos perante uma verdadeira tragédia humanitária que mostra também a importância enorme que tem a Igreja, mesmo num país como é o caso, tem um número muito pequeno de fiéis. Myanmar é um país maioritariamente budista, os cristãos são cerca de 8% apenas da população. Outro país que vive também tempos difíceis é a Nigéria. O Boko Haram é um grupo jihadista que tem lançado campanhas de terror desde 2009. E também aqui, também na Nigéria, as igrejas não têm sido poupadas e já foram palco de ataques e de violência. 7 years ago, Sarah Johanna was my best friend. I met with Sarah since in secondary school. We sang together till the day she died. I spent time with Sarah in so many ways. We laughed together. We practiced with Sarah in the church and outside the church. We walk on the road, practicing, singing. On that fateful Sunday, the 28th of October 2012, we left our houses so happily to come to the church as usual to celebrate Mass. Immediately after sharing the peace, the suicide bomber hit the church. We didn't finish the song. Some people crying, people shouting. All I could see on my body was blood. And I lost one of my eye. And because of that day, I have scars that will remain in my body forever. There's nothing to be ashamed of, because whenever I see myself, when I look at my face in the mirror, I say, God, you know all. Sarah died in my presence. Four of our choristers were dead. We lost them. They didn't die in vain. When I remember that you died for me, my heart leaps for joy, for there's none like you. And so every day I think about Sarah in my life. I hear her voice. Each time I think about her, all I could say is she died because of her faith. When people see us, see the scars, see what we have been passing through, they think we'll be discouraged. I, in particular, I can never be discouraged. Rather, I will be encouraged. Nem as igrejas são poupadas aos ataques dos terroristas. Além das consequências imediatas destes ataques, os mortos e os feridos, há um sem número de pessoas que ficam traumatizadas e que precisam também de ajuda. Catarina Martins, a Igreja tem estado atenta e procurado socorrer também estas vítimas. Sem dúvida, tem sido uma das missões da Igreja na Nigéria, de facto, apoiar estas vítimas do Boko Haram. Como dissemos já aqui, portanto, os ataques têm ocorrido essencialmente no norte deste país, no norte da Nigéria,
E como já dissemos aqui, de facto, desde 2009, e para que quem nos está a ver neste momento também perceba a dimensão desta tragédia que está a acontecer neste país africano, portanto, segundo a ONU, segundo dados da ONU, já houve mais de 36 mil mortos e há mais de 2 milhões de deslocados na Nigéria. Portanto, estes números são particularmente altos e que nos ajudam também a perceber a violência deste grupo terrorista que atua há tantos anos na Nigéria. Portanto, algumas das dioceses têm sido mais atingidas, como é o caso desta de Maiduguri, e por isso é também eu tenho recebido um apoio também muito forte por parte da Fundação AIS. Uma das áreas da atuação da Igreja nesta diocese tem sido exatamente esta do apoio às populações traumatizadas. Portanto, é isso que vimos neste filme. Portanto, esta jovem que nós conhecemos neste pequeno filme tem marcas profundas no seu corpo deste ataque onde ela estava, numa igreja, um homem se fez explodir dentro da igreja enquanto ela estava a rezar, mas para além das marcas físicas, ela tem também estas marcas psicológicas, porque a sua amiga também morreu neste ataque. Portanto, de facto, são marcas profundas que estas pessoas têm, porque há milhares de pessoas que viram como esta rapariga que nós vimos no filme, que perderam amigos, perderam familiares, perderam filhos, perderam pais, portanto, perderam pessoas que eram muito chegadas a elas e por isso são pessoas traumatizadas e que precisam, de facto, da nossa ajuda, da ajuda da Igreja, para que possam ultrapassar esta dificuldade. E neste sentido, a Fundação AIS tem procurado, de facto, ser parceiro da Igreja da Nigéria nesta missão tão específica e tão urgente e tão essencial para estas pessoas. Portanto, é raro o mês em que não recebemos, de facto, um pedido de ajuda desta Igreja por parte tanto dos bispos como dos padres, das irmãs que estão no terreno e que sentem esta necessidade de cada vez mais pessoas que chegam e que precisam de ajuda e, portanto, eles pedem-nos também ajuda. E, portanto, é de facto um trabalho que é estrondoso, grandioso, urgente, essencial, e por isso eu peço aqui também este desafio, é um desafio que eu deixo aqui uma vez mais aos nossos telespectadores, de olharem para esta Igreja da Nigéria, perceberem que esta de facto é uma missão muito especial da Igreja da Nigéria, de ajudar estas pessoas traumatizadas a ultrapassar este trauma que vivem por causa da violência terrorista que existe no seu país, na Nigéria. Por isso, há milhares de pessoas que precisam de nós, há milhares de pessoas que precisam da nossa solidariedade, a Igreja na Nigéria precisa de nós, precisa da nossa solidariedade e por isso é um desafio que eu deixo aqui uma vez mais no nosso programa. Muito bem, Paulo. Catarina, obrigado por esta partilha. Voltaremos então a conversar na próxima semana. Muito obrigado. A liberdade religiosa em destaque neste programa em cada quarta-feira. Agora falamos-lhes sobre a festa de São João e do santo que está na sua origem. Connosco está o biblista Padre João Lourenço. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. Quando falamos de São João, falamos em muita festa, em muita folia. Nem sempre se tem presente o santo que lhe dá nome, não é? E é por isso que o convidamos, o Padre João Lourenço, que estuda a Bíblia, para nos falar deste santo, de São João Batista. Quem foi o santo que festejamos? Ora, então, muito boa tarde. Numa rubrica como esta até há sempre duas coisas. Uma que porventura interessa mais, que são as festas, e outra que porventura interessa menos, que são os personagens centrais da festa. Mas acredito que se podem criar pontos de interessantes, não é? Pode criar pontos interessantes e São João é certamente uma figura que ajuda a criar pontos. As festas joaninas percorrem um bocadinho, não são exclusivas de Portugal, mas têm muita presença em muitas localidades e em alguns lugares com grande relevância, com grande centralidade. Naturalmente que estas festas joaninas tiveram nas suas origens provavelmente cultos e tradições pagãs que estão muito ligadas aos povos, às tradições romanas e também germânicas. E a cristianização dessas festas que acontecem, que estavam aqui muito ligadas ao solstício do verão, portanto junho. São João concretamente está no centro, mas as outras duas um bocadinho mais nos extremos, São Pedro e Santo António, também têm muito disso. O mês de julho era um mês muito propício para a celebração de cultos ligados à fertilidade, à abundância das colheitas,
aos primeiros produtos das searas. Até temos uma festa bíblica sobre isso, que é a festa das semanas, a festa das primícias. Pois aqui no nosso espaço, muitas destas festas perduraram durante séculos e mais tarde foram cristianizadas a partir de figuras de referência. Uma dessas figuras de referência é a figura de João Batista. Situado a 24 de junho, toda a gente sabe que este contexto sobre o nascimento de João Batista tem a ver com o 25 de dezembro e, portanto, é uma festa que está muito cronometrada em função do Natal. Portanto, é uma data emblemática. Não quer dizer que tenha sido assim, apesar da Bíblia dizer que a tua prima já vai no sexto mês, não é? Portanto, 25 de março a 25 de junho era exatamente esse tempo, mas naturalmente que isso são números bíblicos, não são datas cronológicas. A cronologia do 24 está naturalmente ligada a São João, de virtude do Natal, como dizia. A figura de João Batista é uma das figuras bíblicas do Novo Testamento mais emblemática e ao mesmo tempo mais significativa. Temos todas as tradições, principalmente que recolhe Lucas no chamado Evangelho da Infância, com a visita de Maria a Santa Isabel, à sua prima, a estadia em Ein Karem. Naturalmente que há aqui muito, não estou a pôr em causa as tradições que estão na base disto e que provavelmente recolhidas por Lucas. Lucas é um evangelista que tem muita seriedade histórica. Mas estou sim a querer destacar aquilo que o evangelista também quer destacar, que é a ação de Deus na história da salvação, a partir destas duas mulheres e dos seus respectivos filhos. E João Batista aparece aqui como aquele que vai preparar, o precursor, dizemos nós, é um termo próprio, aquele que vai anteceder, aliás, na linha daquilo que tinha sido também a tradição profética de que Elias seria o precursor do Messias quando ele viesse. E João Batista é dito no próprio Evangelho que é o Elias que devia de vir, que essa figura que devia vir, que é João Batista. E esta figura de João Batista tornou-se, no Novo Testamento, uma figura emblemática por várias razões. A primeira razão é exatamente a ascese que esta figura assume, toma, austeridade, para preparar exatamente, não apenas através da sua missão, mas também através da sua pessoa, o advento, a chegada daquele que seria considerado a plenitude. Como criar então alguma ligação entre esse perfil ascético, entre a ascese e os excessos pelos quais se revestem hoje tantos festejos de São João? Mas é próprio das festas, das festas, do ambiente. Não há festa se não houver santo. O santo dá mais profundidade à festa e junta. Mas também não há festa se não houver um pouco de excesso. Eu acho que isso é muito natural, embora às vezes há excessos que nós lamentamos, mas há também uma espécie de clima, de convívio, de partilha, de amabilidade e, enfim, e de proximidade que a festa carrega com si, e isso é bom. Portanto, acho que estão aqui, nestas festas nós temos várias perspectivas por onde as ler. E há uma coisa que é muito importante: estas festas trazem consigo um património cultural muito rico. Eu estou, por exemplo, a recordar aquilo que é a tradição do São João de Braga, que traz em si, e também do Porto, mas o Porto é um bocadinho diferente. São João de Braga traz em si uma série de memórias bíblicas e históricas, culturais, que traduzem, que era uma espécie de cenários de catequização à volta da pessoa, da figura de João Batista. E, portanto, recorre-se muito a estes elementos de caráter folclórico para, com eles, figurar e incluir
aquilo que são perspectivas de evangelização, de dimensão espiritual, de interpelação, e portanto estas festas têm um bocadinho também esta dimensão, reúnem as pessoas num só convívio e ao mesmo tempo ajudam-nos a aprofundar a figura a partir do patrocínio, vá lá, da celebração do personagem que está no centro. O mesmo sucede com Santo António, porventura em Santo António mais, não é? Porque em Santo António há uma riqueza folclórica muito mais, que às vezes nem sabemos sequer, porque quando nós vamos ver a vida de Santo António, e principalmente aquilo que o grande fruto da sua vida, que são os seus sermões, numa edição monumental que agora é publicada, nós vamos ver que o Santo António não é bem aquilo. Mas o enriquecimento popular fez dele, atraiu sobre ele vários traços, várias cores, várias linhas que ajudam depois também a aproximá-lo das pessoas. E com São João aparece também um bocadinho a mesma. A austeridade de São João, depois nós não a vemos, não a descobrimos nos motivos festivos. Por isso, as referências ao texto bíblico são importantes. E como importante é esta perspectiva de abrir portas. João vem para abrir portas. Anuncia, ele próprio diz, eu não sou a palavra. É muito bonito este texto. Eu não sou a palavra, eu sou a voz. A palavra é ele, que é Jesus. Eu sou a voz, mas sou uma voz que ninguém vai escutar, eu clamo no deserto. Aquele deserto é o lugar físico, mas é também a voz que quase ninguém vai escutar, porque o que era importante é que as pessoas ouçam a palavra que há de vir, e a voz dele que transmite essa palavra. Eu estou só aqui a abrir caminho, a abrir horizonte, não é? E, portanto, tornou-se esta figura emblemática na história da salvação, e principalmente e é essa que é recordada, apesar de muitos excessos não permitirem chegar a essa mensagem. Às vezes os excessos tapam, encobrem, distraem. Mas estão na sua origem sempre. Mas estão um bocadinho na sua origem, são a marca, deixaram pegadas, e as pegadas também abrem muitas vezes o coração das pessoas para poderem chegar ao centro de onde se deve poder chegar. E é isso que também se festeja, mesmo que de forma muito popular, por estes dias. Agradeço-lhe, Padre João, ter apontado aqui para essas origens da festa de São João, que se celebra em muitas localidades do nosso país. Muito obrigado por ter estado connosco. Siga também a nossa proposta na rádio, na Antena 1, será mais logo, quando forem 22h45. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.